Hoje nós vamos falar sobre dinâmicas territoriais. Sabemos que o Brasil é o maior país sul-americano, fazendo fronteiras com quase todos os países, exceto o Equador e o Chile. Suas fronteiras são enormes, se estendendo por quase toda a América do Sul. A Constituição de 1988 criou uma faixa de fronteira importantíssima para a proteção nacional das fronteiras. Sendo assim, criadas regras especiais para a exploração do território, exploração econômica, entre outras. Há poucas pessoas que habitam essas regiões de fronteiras, cerca de 10 milhões de pessoas, e muitas delas são de difícil acesso, geralmente só podendo chegar lá em aviões ou barcos. No Brasil, há poucos postos de fiscalização. Há muito disso na Amazônia, principalmente por sua floresta atravessar as fronteiras de outros países, assim dificultando o processo de fiscalização, com um grande desmatamento na região, assim destruindo várias reservas indígenas. Já sabemos que no Brasil existem diversas fronteiras, como são linhas imaginárias não podem dividir fisicamente, assim ocorrendo as chamadas cidades gêmeas, que são cidades que se localizam em dois países. Como exemplo, vemos as cidades de Letícia, que se localiza na Colômbia, e Tadantinga, que se localiza no Brasil. Os limites de território são linhas imaginárias responsáveis por dividir países, estados ou cidades. Antes eram divididos por guerras, mas hoje são divididos por acordos. Houveram vários tratados responsáveis por dividir o país. Dentre eles, alguns dos mais importantes foram o Tratado de Madrid, em 1750, e o Tratado de Tordesilhas, em 1494. Mas houveram outras tentativas de divisão de territórios. Uma delas foram as capitanias hereditárias, que eram terrenos doados para pessoas que tivessem capital para colonizá-las, mas esse regime se fragmentou. Ocorreram várias tentativas de divisão de Estado. Geralmente, isso envolve muito desenvolvimento financeiro. Como exemplo, pode-se ver o caso do Pará, que a população queria dividir em Tapajós e Carajás, mas isso não deu certo. O território brasileiro é formado por 26 estados e o Distrito Federal. Em 2014, foram contadas no país 5.570 municípios. Os estados é um conjunto de instituições, são como um tipo de fragmentação do país. Os municípios são pequenas unidades presentes dentro dos estados. O Brasil conheceu 2 desmembramentos de estados, tendo também criado o Mato Grosso do Sul no ano de 1977, enquanto Tocantins nasceu em 1388. De acordo com a Constituição Federal de 1988, existem 3 poderes da União: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Em 1934 foi fundado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido como IBGE, que tinha a função de realizar levantamentos demográficos, econômicos e sociais do país. Obrigado pela atenção, compartilhe o vídeo e deixe seu like.